Sejam bem-vindos a mais um Chalé 3. Eu sou a Tilly e no vídeo de hoje nós faremos uma aula de Quirón especial sobre o Minotauro. O vídeo de hoje faz parte do nosso Esquenta Peixe Jackson. O que é o Esquenta Peixe Jackson? É o esquenta que a gente está fazendo com uma série de vídeos e programas especiais no nosso podcast em preparação para a série de Percy Jackson que vai ser lançada no dia 20 de dezembro no Disney+. Sim, desse ano de 2023, está chegando, meu povo, daqui a pouco tá aí. Bom, no universo do Riordão, no Riordãoverse, ele adapta alguns mitos originais para os seus livros. Então, assim, ele pega algumas coisas do mito original e ele transforma outras para poder... Transforma em infanto-juvenil para poder botar no livro dele. Por quê? Algumas histórias têm coisas muito pesadas que ele não pode simplesmente colocar num livro para crianças de 10 anos. Então, a partir dessa adaptação, ele acaba alterando o mito e por isso a gente faz uma aula de Quirón sobre o que aquela criatura é no universo do Riordão e a gente traz também o mito original. Assim a gente consegue fazer uma avaliação direitinho de quem é quem no mito original e no universo do Riordão. O Minotauro, no universo do Riordão, ele é uma criatura que tem braços, pernas e tronco humano, mais cabeça de touro. Então ele é todo humano, só a cabeça que seria de um touro. E um touro muito grande, diga-se por sinal. O Minotauro ele tem como padrasto o rei Minos. E o rei Minos pediu para que Dédalo construísse um labirinto para aprisionar o Minotauro lá dentro. De forma que o Minotauro assim não ferisse ninguém, não machucasse ninguém, ficasse todo mundo muito seguro, sabe? Esse é o mito do Riordão. No final ele acaba sendo morto por Teseu com a ajuda de Ariadne. Mas isso foi o que o Riordão trouxe pra gente nos livros dele. Inclusive, a primeira aparição do Minotauro é no Ladrão de Raios, mas ele faz outras aparições em outro livro do Riordão. Então, fica atento aí. Se você ainda não leu todos os livros, em algum momento o Minotauro vai aparecer de novo para você. Bom, já na mitologia grega, o Minotauro, ele também tinha a forma de um homem, ou seja, o corpo de um homem com a cabeça de um touro. Mas as semelhanças entre o mito do Riordão e o mito original quase que acabam por aí, porque a história começa a ficar um pouquinho mais pesada. A história do Minotauro começa quando o rei Minos, que era o padrasto dele, assume o reinado de Creta. Basicamente, Creta tinha lá os seus herdeiros e o Minos começou a brigar com seus irmãos, até que no final, para conseguir se tornar o rei de Creta, ele resolve fazer um apelo para Poseidon. Nesse apelo para Poseidon, ele pede para que o deus mande a ele um touro branco como a neve. Porque se Poseidon mandasse esse touro branco para ele, seria um sinal de que Poseidon estava abençoando o reinado dele. Então, tipo, ele assim iria se tornar o rei de Creta sem menor problema, porque tem um deus abençoando ele. Mas Poseidon, apesar de ter sim mandado o touro branco, ele pediu uma condição. Ele iria mandar o touro branco para Minos, mas ele queria que o touro fosse sacrificado a ele. Ou seja, Minos teria que matar o touro e oferecer ele para Poseidon. Só que Minos foi um pouquinho ganancioso, ele olhou e falou assim, não, esse touro é muito bonito, eu não vou sacrificar ele. Minos, então, pegou um outro touro qualquer, porque sim, na cabeça dele Poseidon não ia saber que era um touro diferente, e ele resolveu sacrificar esse outro touro no lugar do touro branco como a neve, que Poseidon tinha mandado para ele. Dá pra ver que aí já ia dar um pouquinho ruim, né? Porque você não pode enganar um deus. Bom, Poseidon claramente não gostou nada de ter sido enganado e começou a mancomunar um plano contra o rei Minos. E aí, na cabeça dele, ele chamou Afrodite, porque fazia todo sentido de chamar um outro deus, para fazer com que Afrodite jogasse uma tramóiazinha que fizesse com que Pasífae, a esposa de Minos, se apaixonasse pelo touro branco como a neve. Ou seja, a Pasífae, que não tinha nada a ver com isso, se lascou toda, coitada. Por quê? Porque a Pasífae, então, se apaixonou pelo touro branco e então ela foi até Dédalo, que era um grande inventor da época, ele era tipo um homem genial, e ela pediu para que Dédalo construísse um lugar onde ela pudesse ficar
dentro desse lugar, tipo uma vaca grande, para que assim ela pudesse, se é que vocês me entendem, para que assim ela pudesse copular com o touro branco e assim consumar a sua paixão. Bom, é esquisito, mas no final deu certo, porque ela engravidou desse touro e no final nasceu o Minotauro, ou como ele é chamado, Asterion. A Pacify, como uma boa mãe que ela era, cuidou do seu filho, Asterion, durante toda a sua infância. Só que conforme a adolescência foi chegando, os hormônios foram entrando, coisas foram saindo, enfim, ele começou a se tornar muito raivoso e incontrolável e começou a causar problemas para Creta. Minos então estava com um problemaço nas mãos. E aí ele foi buscar um conselho, pedir um aconselhamento para o oráculo de Delfos. Ele saiu de lá já sabendo o que ele ia fazer. Como ele já estava meio puto com o Dédalo por ter feito aquela vaca de madeira para Pacify poder copular com um touro branco sendo esposa dele, ou seja, ela traiu ele e teve o Minotauro, que foi onde começou a originar todo esse problema, o Minos então resolveu pedir para Dédalo para que ele fizesse um labirinto gigante onde ele pudesse esconder o Minotauro lá dentro. Porque o Minotauro ele era prova da traição da mulher dele. Tipo, ele era a prova viva de que a mulher dele traiu ele. Então, ele escondendo o Minotauro dentro desse labirinto, ele se livrava da prova de traição e ele arranjava um lugar onde o Minotauro pudesse ficar sem maiores problemas. Bom, assim foi criada o labirinto onde o Minotauro viveu e foi a sua casa lá durante alguns anos. Mas Minos também tinha uma certa razão de querer esconder o Minotauro lá, porque ele tinha um outro problema em suas mãos. Mais ou menos perto daquela época, o filho dele, Androgeu, tinha sido morto por alguns atenienses, simplesmente pelo fato dele ser um bom atleta. Então, Creta e Atena entraram num conflito, aonde Atenas perdeu, e como punição, eles entraram em um acordo de que Atena deveria mandar alguns jovens fortes e moças virgens como sacrifício para Creta todo ano. E aí esses jovens e essas moças serviam como alimento para o Minotauro lá dentro do labirinto. Só que aí, no terceiro envio de jovens e moças e moços, enfim, foi um carinha. Um carinha se voluntariou, tal qual Katniss Everdeen, para ir no meio dos tributos. Esse cara se chamava Teseu. Chegando a Creta, Teseu contou com o auxílio de Ariadne, a filha do rei Minos, para, enfim, matar o Minotauro. Ela estava muito apaixonada pelo Teseu e ela descobriu o segredo de como se movimentar pelo labirinto e de como conseguir matar o Minotauro. Ela contou então para Teseu e Teseu foi lá e creu. Bom, no final existem 3 versões que contam 3 formas diferentes de como Teseu afinal matou o Minotauro. Só que o que essas 3 versões têm em comum foi a forma como ele se orientou pelo labirinto, que é a primeira parte que você precisa saber para matar o Minotauro. E como foi que Teseu fez isso? Ariadne deu um novelo de lã a ele, e ele, muito esperto, amarrou a pontinha do novelo de lã no lugar onde ele entrou e partiu para dentro do labirinto para procurar o Minotauro. A partir do momento que ele encontrou o Minotauro, é onde a gente dá início à primeira versão. A primeira versão diz que ele matou o Minotauro com as próprias mãos. A segunda versão conta que ele matou o monstro com a espada de Egeu, o próprio pai de Teseu. E já numa terceira versão conta que o Minotauro foi morto por Teseu com o auxílio de uma maçã de armas. Onde ele conseguiu essa maçã, ninguém sabe explicar. Essa foi a história do Minotauro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Cliquem para ver outros próximos vídeos que, se ainda não tem, eles terão no nosso canal. Lembrando que nós somos um podcast para ler e reler os livros do Riordan Verse. Toda sexta-feira a gente lê um capítulo de um livro, faz a resenha. Nossas redes sociais são Chalé 3 Podcast em todas as redes, Instagram, Twitter e afins. Segue a gente lá, curte esse vídeo e um abraço!